Ajeitando aqui então. Olá, 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 olá. Boa noite a todos. Dá uns minutinhos aí pro pessoal ir entrando. Olá, 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 boa noite. Dá uns minutinhos pro pessoal entrando então. Com esse tema, curando bloqueios emocionais com a terapia do renascimento. Boa noite, GG. A Karine, boa noite, Karine. Tudo bem? Então, uns minutinhos pro pessoal entrar aí para esse assunto mega importante, curando bloqueios emocionais com a terapia do renascimento. Boa noite. A Karine já fez a terapia do renascimento, já é conhecedora dessa técnica, porque muitos me perguntam: Fabiano, o que é a terapia do renascimento? O que vem a ser terapia do renascimento? Eu que agora, principalmente nesse último ano, tenho trabalhado bastante com essa técnica. Já trabalho com ela há 7 anos, mas nesse último ano de uma forma mais intensa, trabalhando com essa técnica, tanto em grupos, tanto em treinamentos, tanto como de maneira individual. Então, vou deixar uma pergunta aqui, vou começar a live. Alexander entrando, Alexander. O Schumacher, boa noite, Schumacher, tudo bem? Técnica fantástica, transformadora, a Karine colocou aí. Começar com uma pergunta. E você pode responder, deixar o seu comentário aí, temas para as próximas lives também, para os próximos assuntos. Então a pergunta que eu quero deixar aqui para a gente começar: qual a maior busca da humanidade? Se te perguntasse hoje qual a maior busca da humanidade, o que você responderia? E deixa aí seu comentário, a sua resposta, vamos fazer essa troca, como vai daqui para aí, que possa ir daí para cá também. Fazer essa troca, esse movimento no universo, tudo é movimento, tudo é troca. Ricardo entrou, boa noite, Ricardo, meu amigão, meu brother. Conheci aí nessa caminhada, bom, a maioria das pessoas que está entrando aqui eu conheci, né, nessa caminhada aí de desenvolvimento, de autoconhecimento. Então, repetindo a pergunta aqui, qual a maior busca da humanidade hoje? Se te fizesse essa pergunta, o que você responderia? Então, falando um pouquinho desse caminho de autoconhecimento, desse caminho de desenvolvimento, quem me conhece aí já sabe a minha missão. A minha missão, primeiramente, é evoluir como pessoa, evoluir como ser humano, ser uma pessoa melhor. E eu tenho mudado muito, né? Gosto de falar isso também. Se eu comparar o Fabiano lá de 5 anos atrás, comparando com o Fabiano de hoje, eu já evoluí muito nesse caminho aí de evolução. Maiara entrando também. Tudo bem, Maiara? Já evolui muito nesse caminho de evolução. E se eu comparar o Fabiano que eu quero ser daqui a 5 anos, tem um caminho longo aí a ser percorrido ainda de evolução, e a melhora contínua, sempre melhorando, buscando evolução mesmo. Então essa é a minha missão. Hoje eu me considero um buscador de conhecimento, um buscador de autoconhecimento. Porque essa busca de autoconhecimento é sempre individual, é um caminho sozinho. O caminho de evolução sempre é teu caminho que você caminha sozinho, você busca, e muitas vezes você tem que se permitir parar e olhar para dentro para buscar essa evolução. Tem a metáfora da águia também, que eu gosto muito, que muitas vezes você tem que parar aí, se retirar para buscar essa evolução, arrancar velhas penas, arrancar o bico, arrancar ali as unhas. Ou seja, se liberar de velhos padrões comportamentais, se liberar de coisas, de energias já que não servem mais para você, que não te levam a lugar nenhum. Gosto muito dessa metáfora da águia. Então essa é a minha missão, me desenvolver como pessoa, buscar o autoconhecimento. E uma pergunta que algum tempo atrás eu me fiz, que é, eu vou fazer o que com esse conhecimento? E com esse autoconhecimento, que é mais profundo, o autoconhecimento, olhar para dentro. Hoje, ainda mais no momento que a gente está num momento de muita informação de maneira muito linear, muito horizontal.
e a formação, que é na vertical, que é você olhar para dentro, mergulhar, são poucas pessoas que investem o seu tempo, digamos assim, nesse autoconhecimento, nessa busca. E o que fazer com esse conhecimento, o que fazer com essa sabedoria? Então a minha missão também é levar esse conhecimento para outras pessoas, ser um canal, ser um instrumento de evolução para as outras pessoas. Então essa é a minha missão, me desenvolver como pessoa e também levar essa mudança para as outras pessoas, levar esse conhecimento, esse desenvolvimento para as outras pessoas, sem querer mudar ninguém. No começo da caminhada tinha isso muito de querer mudar os outros, querer mudar, e por estar num processo lá de evolução também, bem diferente do que eu estou hoje, acabava julgando muitas pessoas. Então o que eu aprendi nesse processo de evolução? Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem a sua velocidade, eu não tenho a pretensão de querer mudar ninguém e nem julgar ninguém. Então a minha missão é levar esse desenvolvimento, levar esse conhecimento para as outras pessoas. Porque você conhecer, você saber e não fazer nada com esse conhecimento é a mesma coisa que você não saber. Então eu sou um buscador de conhecimento, que é uma pergunta que eu faço também. Qual o valor que tem uma moeda de ouro no fundo do oceano? Não tem valor nenhum, né? Se não for usada essa moeda, então usar esse conhecimento. E a pergunta que eu deixei ali no começo, eu vou repetir a pergunta: qual a maior busca da humanidade? Deixa aí seu comentário, deixa aí sua resposta e também compartilha essa live aí com outras pessoas também, que a gente vai falar de um assunto hoje mega importante, que é de bloqueios emocionais. E todas as pessoas têm bloqueios emocionais. Então, fazendo parte da minha missão, então, uma palavra que eu falar aqui, uma frase que eu falar aqui, que já possa tocar o seu coração, fazer diferença na sua vida, ou você tenha um insight, ou você possa ter um comportamento diferente através de uma frase, através de uma palavra que eu coloquei aqui, já parte da minha missão já está concluída, já faz parte da minha missão, que é levar o conhecimento. Então compartilhe essa live aí com outras pessoas ali, manda um aviãozinho para outras pessoas ali que você gosta, que você acredita também que pode, o que eu vir a conversar aqui hoje possa ajudar de alguma maneira essas pessoas, possa levar o conhecimento para outras pessoas. Então, com o assunto curando bloqueios emocionais com a terapia do renascimento. É possível? Então, respondendo essa pergunta, qual a maior busca da humanidade hoje? Então, de vários treinamentos aí que eu já fiz, também já participei, e atendimentos individuais, eu posso afirmar isso com certeza. A maior busca da humanidade hoje é por felicidade. É isso que as pessoas buscam, ser felizes. Felicidade. Pô, Fabiano, então se você está falando que a maioria das pessoas busca por felicidade, não era para a gente ter aí a maioria das pessoas felizes e pouquíssimas pessoas poucas pessoas tristes, ou poucas pessoas com depressão, ou poucas pessoas aí perdidas, enfim, não sabendo o que fazer, desconectada da sua essência, da sua felicidade. E infelizmente, não é isso que a gente vê por aí, né? A gente vê, ao contrário, várias pessoas tristes, nunca se viu ou se falou tanto em depressão ou ansiedade. Hoje já uma das maiores causas de afastamento do trabalho das pessoas é por depressão. Ou seja, a pessoa não saber lidar com uma tristeza e começou lá atrás, e essa tristeza foi ganhando força e virou uma depressão. Ou seja, a pessoa está vivendo no passado, não está vivendo no presente. E principalmente coisas que não deram certo lá no passado. E também ansiedade, que a pessoa está sempre no futuro e principalmente coisas aliás, criando um futuro não tão atrativo. Ou seja, projetando um futuro que pode ser que não esteja dando certo, ou que não vai dar certo. Sofrendo por antecipação, como a gente gosta de falar, como eu gosto de falar. Então, nunca se viu tanto falar em depressão, tantas pessoas com depressão e tantas pessoas com ansiedade. E o que as pessoas fazem? Vão lá no médico e buscam um remédio
aliás, buscam um remédio para lidar com depressão, com ansiedade e não vão investigar o que? A causa do que causou aquela depressão ou o que está causando aquela ansiedade. E elas lidam muito com a causa, mas não com, aliás, com o efeito, lidam muito com o efeito do que aconteceu, mas não com a causa. Tudo no nosso corpo hoje quer dizer alguma coisa. 80% das doenças são de origem psicossomáticas, ou seja, aconteceu na mente e depois se manifestou no corpo. E a pessoa, por não saber lidar com isso, acaba criando uma doença e vai lá no médico, e o médico estudou, é válido ir no médico, é importante ir no médico, mas o médico estudou ali vários e vários anos, se formou, fez pós-graduação, especialização, mas ele fez muito para fazer o quê? Identificar a doença e tratar o efeito. Identificar a doença e tratar o efeito, mas não a causa, o porquê daquela doença. Então, tudo no nosso corpo quer dizer alguma coisa. O que quer dizer quando eu estou com muita dor de cabeça? Por que eu tenho dor de cabeça seguida? O que quer dizer quando eu estou com dor de garganta? Será que eu não estou expressando a minha opinião? Será que eu estou engolindo sapo? Será que eu estou dizendo sim quando eu gostaria de dizer não? Por que eu estou com um problema do coração, com ataque cardíaco? O que será? Será que é raiva? Será que é mágoa? Será que é angústia? Será que é uma tristeza profunda? Por que eu tenho úlcera, gastrite? Será que eu não estou sabendo como lidar com a raiva? É muito estresse, muita ansiedade? Por que eu tenho pedra nos rins? Então tudo tem uma causa. Será que eu não sei lidar com os medos? Será que eu estou deixando de agir por causa dos medos? Isso está afetando diretamente os meus rins? Então tudo no corpo quer dizer alguma coisa que a pessoa não para ali para olhar, para identificar isso e vai apenas no médico e o médico vai lá e lida com o efeito e te dá um remédio para passar aquilo, mas a pessoa acaba não identificando o quê? A causa. Eu gosto também de falar assim, não tome por verdade tudo que eu estou falando. Não toma por verdade, porque o Fabiano está falando. Crie o hábito de construir as suas verdades, criar as suas verdades. Aliás, não tome por verdade nada que ninguém está falando. Qualquer pessoa fale algo, aprenda a construir a sua verdade, a questionar isso, a questionar o que outra pessoa está falando. Eu tenho as minhas verdades, e na verdade as minhas verdades são apenas o quê? As minhas verdades. São as verdades que eu construí com as lentes que eu observo o mundo, com o meu mapa, para quem conhece aí de PNL. Então, minhas verdades é só as minhas verdades. E eu, como buscador, não considero uma verdade absoluta. Eu, como um buscador, não tenho como verdade absoluta nada. Estou sempre questionando e criando outras verdades. Muitas coisas que eram verdade lá atrás para mim, hoje já não fazem mais sentido. E se quando alguém apresenta uma verdade que é melhor que a minha, eu acabo tomando isso como verdade também, mas não tenho verdades absolutas, estou sempre questionando. E muitas vezes a gente perdeu esse hábito lá na infância de questionar muito. Porque quem é da minha época, aí, quem foi criado aí na mesma época que eu, vai lembrar que antes a gente não podia questionar os pais, pelo menos com os meus pais, com meu pai, com a minha mãe. Ele falava alguma coisa, eu tomava como verdade, como uma ordem. Não questionava. Imagina se eu ia questionar o meu pai. Então a gente perdeu esse hábito aí de questionar. Ou você questionava muito, muito, muito e alguém te cortou e te podou lá na raiz. Ou a gente escuta falar, isso aí é rebelde. Fez 1, 2, 3 perguntas, a pessoa não soube te dar a resposta, já te qualificou como rebelde. Esse aí é rebelde. Então aprenda a questionar, aprenda a fazer perguntas, principalmente a se questionar. Por que eu estou tendo essa dor de cabeça? O que essa dor de cabeça quer me dizer? O que essa dor na garganta quer me dizer? O que isso está querendo me dizer? Muitas vezes é o universo, é Deus querendo te mostrar alguma coisa. O que essa azia que eu estou sentindo, essa gastrite quer me dizer? Então tudo quer dizer alguma coisa e a pessoa não sabe lidar com isso e acaba lidando ali muito no efeito e não identifica a causa. Então, uma pergunta que eu recebo muito é: o que é a terapia do renascimento, Fabiano? O que vem ser a terapia do renascimento? Vamos explicar de maneira um pouco breve aí o que é a terapia, breve e profunda ao mesmo tempo. O que é a terapia do renascimento? A terapia do renascimento é uma terapia
desenvolvida por um americano lá na década de 70, chamado Leonard Dior. É uma técnica de respiração, que através da mudança do padrão respiratório, é uma técnica conhecida também como Rebirth, respiração conectada, respiração cíclica, onde através de uma mudança de respiração, você vai continuar consciente, 100% consciente, porém você vai fazer o quê? Abrir as portas do seu inconsciente, ter um acesso maior do seu inconsciente. Vai haver uma hiperoxigenação no seu cérebro e você vai ter acesso ali a memórias e a fatos da sua infância, do seu passado. Eric Berne já falava que tudo que a gente viveu, principalmente da fase ali do 0 aos 7 anos, ficam gravados profundamente no nosso subconsciente. É como se fosse lá um script da nossa vida e muito do que a gente vive hoje tem a ver do que a gente aprendeu lá, principalmente na fase do 0 aos 7 anos, que é aquela fase que a gente não tinha filtros. É como quando a gente nasce, é como se fosse um HD virgem, um HD vazio. Principalmente nessa fase a gente vai só absorvendo, sem filtro ali e colocando tudo, montando a nossa verdade, montando a nossa realidade do mundo. Criando e codificando os nossos padrões comportamentais no nosso cérebro. E presta atenção no que eu vou te falar. Isso que eu vou te falar aqui é muito importante, é fundamental você entender isso. Que muito do que foi programado no seu cérebro não foi programado por você. Muito dos programas que você tem ali, muito do que seu cérebro aprendeu, não foi aprendido por você, e sim ensinado a você por outras pessoas. Programado para você, por você, aliás, programado em você por outras pessoas, principalmente pai e mãe. Pai, mãe e professor ali são um dos maiores programadores e também bloqueadores emocionais. Uma das maiores e melhores intenções, eles passam tudo aquilo que é realidade para eles. Tudo que é verdade para eles, eles passam para ti ali, mas assim como eu disse, muitas vezes não é uma verdade absoluta. E muitas vezes os pais também projetam medos, ansiedades, culpas nos filhos e também sonhos que eles se frustraram, que eles não realizaram, eles querem que o filho ou a filha realize. Sem entrar na constelação familiar, que a gente tem comportamentos e até 7 gerações, comportamentos e crenças limitantes, a gente traz até 7 gerações. Então eu posso ter comportamentos e crenças limitantes e bloqueios emocionais do meu avô, do meu bisavô, sem nunca ter convivido e nem conhecido o meu avô, o meu bisavô, e trazer isso na carga genética ou no campo morfogenético, que a constelação familiar fala mais sobre isso. Não vou entrar nesse assunto ali. Então, o renascimento abre as portas do seu inconsciente e você tem acesso a fatos, a memórias lá do seu passado, através da respiração, que é uma respiração cíclica, conectada, onde o final de uma respiração se conecta ao começo da outra. O final de uma respiração se conecta ao começo da outra. E uma pergunta: as pessoas se alimentam de maneira diferente? Se alimentam. As pessoas bebem água de maneira diferente? Bebem água de maneira diferente. Tem resultados diferentes da maneira que bebe água e da maneira que se alimenta. E as pessoas respiram de maneira diferente? Você já parou para pensar isso? Que cada pessoa tem um padrão respiratório único. Então eu que trabalho há muito tempo com essa terapia do renascimento, tenho vários treinamentos e formações na terapia de renascimento e já foi aí mais de 100 treinamentos onde eu apliquei essa técnica ou como equipe ou como head trainer. Para em média eu costumo dizer 30 pessoas por treinamentos. Tem alguns treinamentos aí que eram 15 pessoas e outro 45, quase 50 pessoas. Quem já fez o treinamento aí comigo, aí como equipe ou como head trainer, deixa o comentário aí. Quem fez lá o DL ou fez o Viver, deixa o comentário de como foi o treinamento com você. Você que já viveu essa técnica no treinamento. E eu vou falar um pouco mais aqui sobre bloqueios emocionais.
Então manda aí o aviãozinho, manda o convite para outras pessoas aí também verem essa live, participarem aí, que talvez, aliás, com certeza isso vai fazer diferença na vida das pessoas. Talvez uma palavra, uma frase que eu falar aí possa fazer total diferença. Então então, através dessa técnica, da experiência que eu tenho, só olhando a respiração da pessoa, só percebendo a respiração da pessoa, eu já sei identificar o padrão de comportamento dessa pessoa pela respiração. Então todos nós temos um padrão comportamental e um padrão respiratório. Como é que fica quando você fica assustado? Você não respira de uma maneira diferente? Não fica ofegante quando você toma um susto? Percebe como você fica quando você fica com medo. Também tem um padrão respiratório diferente. Quando você fica com raiva, um padrão respiratório diferente. Quando você fica triste, um padrão respiratório diferente. Então isso vai criando um padrão comportamental no nosso cérebro ali, um programa de como é o nosso padrão respiratório. E um dos maiores segredos do nosso cérebro, uma das maiores, digamos, funções do nosso cérebro é que ele foi feito para economizar energia. Então você está predisposto a acordar naquele dia com um padrão respiratório muito parecido que você já vem ali há vários anos, já com aquele padrão, predisposto a estar com aquele padrão respiratório. Por isso que às vezes uma pessoa, uma mínima coisa que já aconteceu, parece que caiu o mundo, parece que não tem mais conserto, parece que nada vai dar certo, que nada funciona, porque ela acessou uma Gestalt que provoca uma química no nosso cérebro e manda substância, neurotransmissores lá e faz você se sentir de uma determinada maneira e você não se sente bem com uma mínima coisa que aconteceu, parece que caiu o mundo. Principalmente porque o seu padrão respiratório ali já está de uma determinada maneira e está te limitando. Quem é aqui que um outro exemplo que eu gosto de dar? Quem que já estudou para uma prova e chegou lá na prova, parece que deu o quê? Um branco. Parece que não vinha as respostas, parece que você não conectava nada com nada, se sentia perdido. Chegou em casa, acalmou ali, respirou, parece que veio todas as respostas. É porque naquele momento mudou o seu padrão respiratório, então você parou de mandar oxigênio para o seu cérebro, parou de irrigar uma parte importante ali do cérebro, onde estão todas as informações, e acabou dando o quê? Um branco. A Karine já botou aqui, ó, fiz no Viver e mais 2 vezes, é algo extraordinário. 2 vezes de maneira individual a Karine já fez comigo aí o renascimento. Gratidão aí pelo comentário. E também às vezes a pessoa vai tirar a carteira de motorista. Chega lá nas aulas, enfim, tudo certo, tudo normal. Chega lá com o examinador, chega lá com a pessoa que vai te avaliar. Também muda o padrão de respiratório, parece que não consegue tirar a carteira de motorista. E um dos maiores bloqueios emocional que tem é uma síndrome, é um bloqueio de quê? De aprovação. Querer a aprovação dos outros. Paulo Oliveira entrando aí, grande Paulinho, gratidão, um grande colega aí de missão, já fomos colega de equipe e hoje colega de missão. Então um dos maiores bloqueios aí emocional que tem é a aprovação dos outros, você querer a aprovação dos outros para fazer qualquer coisa ou perguntar a opinião dos outros, ou quando alguém não aprova aquilo que você está fazendo, você já não se sente bem, já não se sente legal. Também isso muda a sua respiração. Então tudo que acontece na nossa vida, fatos da nossa vida ali que tem um bloqueio emocional, tem também um padrão respiratório ali diferente para cada emoção, para cada comportamento que a gente tem. Então às vezes as pessoas respiram de maneira diferente. O Alexander Schumacher ali falou que fez um DL também, algo surreal. Então voltando aqui a falar de renascimento. Então através da mudança do padrão respiratório, você vai ter acesso ali a seu inconsciente e vai ter acesso a memórias e fatos do seu passado. Muitas vezes memórias e fatos que você não tem lembrança conscientemente. Não lembra consciente. Ou muitas vezes bloqueou isso, que uma das funções do cérebro também, ele bloqueia muitos fatos, muitas coisas que aconteceram lá no seu passado para te proteger.
E muitos bloqueios, às vezes, foram coisas que nos machucaram profundamente, nos causaram uma ferida, algo que foi profundo ali, ou muitas vezes eventos emocionais. E que memórias são essas? Que fatos são esses? Então, alguns exemplos assim. Esses dias atendi um menino, aliás, menino não, um rapaz aí de 30 anos, que ele e a mãe dele tomavam, aliás, remédio para depressão. E ele sentia que a vida não tinha sentido para ele estava sempre triste, deprimido, e a mãe dele também tinha a sensação que não tinha filho, não tinha conexão entre eles. Mesmo eles vivendo na mesma casa, esse rapaz vivia na mesma casa que a mãe por 30 anos, pareciam dois estranhos lá dentro da casa. Então esse rapaz, fazendo a técnica, ele teve a memória, a lembrança de quando ele tinha um dia de vida. Um dia de vida. E ele teve a lembrança ali, lembrou no momento do fato que aconteceu, que ele estava no berço, e a mãe dele, como tinha cesárea ali, estava descansando, não estava com ele no colo, ele estava no berço, e ele parou de respirar. Parou de respirar ali por alguns segundos ou por alguns minutos, e ele se sentiu angustiado, se sentiu ali sufocado, e ele inconscientemente, instinto de defesa, ali, instinto de sobrevivência, chamava, não conseguia chorar, mas inconscientemente ele chamava a mãe, clamava pela mãe, e a mãe não veio socorrer ele. Então ele voltou a respirar sozinho ali, a mãe dele nem tinha conhecimento desse fato que aconteceu, e ficou gravado lá no inconsciente dele uma memória de quando ele tinha um dia de vida, e ele se sentiu abandonado pela mãe dele, sentiu que a mãe dele tinha rejeitado ele, que a mãe dele não tinha acudido ele, não tinha dado valor para ele, e causou uma separação, um bloqueio entre ele e a mãe dele. Então ele fez essa técnica de maneira individual, terminou essa técnica e ele disse que sentiu um amor profundo, que ele nunca tinha sentido esse amor pela mãe dele, e ele achava que a mãe dele não amava ele, e ele voltou correndo para a casa dele para pedir perdão, pedir desculpa para a mãe dele, conversar com a mãe dele. E no mesmo dia a mãe dele me ligou agradecendo, dizendo que ela tinha o filho dela de volta. Ela estava com o filho dela de volta, que pela primeira vez ela estava sentindo a conexão e sentindo que ela tinha um filho de verdade. Então essa técnica mudou ali a vida, dando um exemplo aqui de um filho e de uma mãe. Então, vários e vários exemplos aí no treinamento. Experiências que eu percebo muito assim no treinamento, que é mais comum do que a gente imagina, de mulheres, não só mulheres também como homens, mas vou falar aqui mais de mulheres que tiveram um abuso sexual. Geralmente esse abuso sexual é por alguém que ela confiava, alguém que ela confia, muitas vezes alguém que até que estava ali para proteger ela. Abusou dessa menina, essa menina nunca falou para ninguém, nunca contou nada para ninguém e trazia esse peso aí por vários e vários anos. Então isso eu já vivenciei tanto em treinamento quanto em atendimentos individuais. A mulher trazia esse bloqueio, não conseguia confiar em homem nenhum, se entregar para homem nenhum, ter ali vínculo, ter uma confiança com homem nenhum, não conseguia ter relacionamentos amorosos. Fez essa técnica, mudou completamente. Então pais que voltaram ali a falar com filhos, irmãos que não falavam mais, bloqueio com pai e mãe, então assim, é o que eu mais já vivenciei, que eu mais já vivi assim. Eu digo viver porque eu acabo mergulhando na técnica junto e estou 100% ali na técnica, muitas vezes vivendo ali junto com a pessoa aquilo que ela está vivendo. Então o que eu mais presenciei nas técnicas ali foi alinhamento com pai e mãe. Muito, muito, muito ali. Da pessoa ter bloqueios lá que muitas vezes ela não sabia que tinha. Então mulheres que não poderiam ter filhos, que depois dessa técnica conseguiram dar à luz. Uma moça, esse foi um caso só, que ela teve um aborto, ela fez um aborto e nunca contou para ninguém desse aborto, nunca falou para ninguém desse aborto, e ela ressignificou isso através da técnica, se liberou desse padrão energético, se liberou dessa culpa que ela vinha carregando ali por anos e anos e anos. Porque não é só você acessar uma memória, só acessar uma memória por acessar
Tudo bem, vou me lembrar de algo que eu não lembrava, mas qual o ganho que eu tenho acessando essa memória? Então, olha como o nosso inconsciente funciona. Outra coisa, você não vai acessar nada que você não está preparado para acessar. Preparado ali para ver, ou viver, ou sentir, ou ouvir. Então você só vai acessar aquilo que você está preparado para acessar, para vivenciar. Então só o simples fato de você acessar aquilo, o seu inconsciente acaba ressignificando aquilo. É como se você voltasse hoje, lá no passado, com todo o conhecimento que você tem hoje. E só o fato de você acessar essa memória, você já libera essa carga energética que ficou gravado ali, não só na sua cabeça, não só na nossa mente, porque as memórias não estão só aqui na nossa cabeça. Aliás, não estão na nossa cabeça não tem memória. Nosso cérebro é apenas uma antena que acessa essas memórias. Não vou entrar muito nesse assunto, mas a gente costuma dizer que os nossos pensamentos aqui, as nossas memórias, estão tudo na cabeça, mas não estão na cabeça. Tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aí, perguntaram justamente sobre um aborto que tive espontâneo, mas nem sabia descobrir numa constelação. Posso liberar? Com certeza, com certeza. Mesmo um aborto espontâneo, e na constelação, você que já buscou ali na constelação alguma informação sobre isso, tem a visão da constelação sobre isso, e tem também toda a carga energética que isso gerou através de um aborto, através ali de um feto que não venha a se concretizar, não venha a nascer. Então sim, já vou entrar aí, né, nesse assunto e você vai entender um pouquinho melhor, tá bom? Van Vieira, é a Vanessa, se eu não me engano, é a Vanessa Vieira, e ela conversou comigo pelo WhatsApp, se eu não me engano. Então só o fato de você acessar aquela memória, você vai liberar padrão energético, e a gente tem muita carga emocional que a gente vem carregando lá desde a infância, bloqueios emocional em todo o corpo cria módulos. Quem estuda Reiki aí, eu tenho a formação em Reiki, aliás, sou mestre em Reiki, nós temos aí os 7 chakras, e a maioria de nós temos esses chakras aí bloqueados energeticamente. Então, conforme a gente vai buscando evolução, vai trilhando esse caminho de evolução, a gente vai desbloqueando esses 7 principais chakras, liberando essa energia, e a gente também tem outros pelo corpo todo. Então, a gente tem padrões energéticos bloqueados no corpo todo. Então, através dessa técnica, você vai liberando também muitos padrões energéticos e bloqueios energéticos que muitas vezes aí estão te causando dor, causando sofrimento, te impedindo você de viver a sua essência, viver aquilo que você realmente nasceu para viver. Te desviando aí do seu equilíbrio, do seu centramento. Então, muito do que a gente viveu ali, principalmente da fase do 0 aos 7 anos, que foi quando a gente gravou ali tudo que a gente acredita de realidade do mundo, principalmente as nossas crenças, de como a gente acredita que o mundo é, do que a gente pode, do que a gente não pode, do que a gente deve, do que a gente não deve, do que a gente tem capacidade, do que a gente não tem capacidade, do que a gente tem merecimento, do que a gente não tem merecimento. E na segunda infância ali, que seria dos 7 aos 13 anos, foi aonde foi criado, os maiores bloqueios emocionais foram criados nessa fase, entre os 7 e os 13 anos. Então todos nós temos bloqueios emocionais, uns mais fundos, ali que foram mais profundos, que causaram mais dor, mais sofrimento, e o cérebro aprende por emoção e por repetição. Então, quanto mais funda a emoção, mais fundo e mais forte foi gravado esse bloqueio emocional. Então, ali, principalmente na segunda infância. E a primeira infância, que falam da fase do 0 aos 7 anos, a pergunta que eu faço assim, quando começa os 0 anos? Quando que é os 0 anos? Já se perguntou isso? Então, o renascimento trabalha desde memórias intrauterinas. No primeiro dia ali de concepção, quando foi a sua concepção, ou seja, um ato de amor, um pai e uma mãe ali, um ato de amor, e você veio à luz, você teve a sua concepção, você já tem memórias aí intrauterinas. Então, respondendo ali a pergunta da Vanessa,
Então ali um aborto espontâneo, mesmo que ele tenha 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele tem memórias ali intrauterinas que ainda estão conectadas com você. E você também tem memórias referentes àquele feto também. Por quê? Uma mulher quando está grávida, muda ou não muda toda a sua genética, muda ali toda a sua carga hormonal. Ela começa a sentir algumas coisas que não sentia antes, sabendo ou não sabendo que está grávida. Ela começa a se sentir diferente, começa a estar emocionalmente diferente. E outra coisa, inconscientemente você sabe que você teve um aborto. Mesmo conscientemente, você pode não saber que teve um aborto ali espontâneo, mas inconscientemente está gravado lá no seu inconsciente. Porque tudo que a gente viveu, desde o nosso momento de concepção, ou seja, desde os 0 anos, mas os 0 anos lá na barriga da mãe, com 1 dia ali de concepção, com 1 dia de vida na barriga da mãe, antes ali de ser dado à luz, antes de passar por aqueles 9 meses, até o momento de hoje, está gravado no nosso inconsciente. Não tem aquela pessoa que batalha, e parece que as coisas não dão certo, tudo é duro, tudo é sofrido, tudo é ardido. E não tem aquela pessoa que parece que por mágica encosta o dedo, tudo se transforma, tudo dá certo, ou a pessoa vive mais alegre, vive mais feliz, vive mais livre, ela é mais espontânea, ela é mais, digamos assim, feliz, eu diria feliz mesmo, porque a maior busca da humanidade é por felicidade. Eu comecei falando isso aí no começo da live. A maior busca do ser humano é por felicidade. Então era para a gente ter a maioria das pessoas completamente felizes e poucas pessoas com tristeza, poucas pessoas com depressão, poucas pessoas com ansiedade. E não é isso que acontece. A maioria das pessoas não está alinhado ali, principalmente consciente com seu inconsciente. Obrigado pela resposta, espero que eu tenha te respondido. Então a diferença daquela pessoa que parece que tudo é duro, sofrido, ardido, e aquela pessoa que tudo que encosta vira ouro, o segundo exemplo, a pessoa tem bem alinhado o que ela quer consciente com o que ela quer inconsciente. E principalmente ela destravou muitos bloqueios emocionais que ela tinha lá na infância, porque todos nós temos bloqueios emocionais. Então através dessa técnica você consegue acessar fatos lá do seu passado. Você tem lembrança de quando você tinha 15 anos? Lembra lá dos seus 15 anos? Principalmente para mulheres, é uma fase ali que marcou bastante. Tem lembrança dos seus 10 anos? Tem lembrança dos seus 9 anos? Dos seus 5 anos? Dos teus 3 anos? Memórias de 2 anos? Memória de quando você tinha 1 ano? Memória de quando você tinha 3 meses? Memória de quando você estava lá na barriga da sua mãe? Então, tudo que você já viveu até hoje. Então, essa técnica te possibilita a você ter lembranças e ainda mais ressignificar e trabalhar bloqueios que principalmente você viveu lá na infância. Imagina uma criança num berço. Uma criança num berço ali chora e a mãe não aparece, ou porque está cuidando de outro irmão, ou porque está ocupado, ou está no banho, ou está fazendo outra coisa. Essa criança inconscientemente pode dar um significado de quê? Que ela foi abandonada e criar ali um padrão de abandono. E passar a vida toda se sentindo abandonada ou se sentindo rejeitada por algo que aconteceu lá na infância. É um bloqueio. Então são vários bloqueios que a gente tem. Vamos ver outro exemplo aqui. Imagina você chegou em casa ali com 6, 7 anos, enfim, 10 anos e pai, tirei 10 na prova, olha pai, tirei 10 na prova. E o pai olha para você, não fez mais que a sua obrigação. Quem nunca escutou isso? Eu já escutei, não sei se alguém mais já escutou. E ali a gente cria um bloqueio ali do que eu faço, não tem importância, o que eu fiz não tem valor, ou começa a ser um adulto e não começa a reconhecer aquilo que faz, não se dá valor, não se reconhece, não sabe cobrar aquilo que vale, não consegue identificar o seu valor. Quer ver um dos maiores bloqueios?
Um dos maiores bloqueios aí, 80% das pessoas, eu posso falar isso com segurança, tem problema de quê? De autoimagem. Ah, Fabiano, o que é autoimagem? Autoimagem é a imagem que você tem no inconsciente, tanto consciente quanto inconsciente, de você mesmo. É a sua autoimagem. Só que essa autoimagem, muito dessa sua autoimagem, não foi construída apenas ali por você, mas sim de experiências que você viveu com outras pessoas. Então a sua imagem ali foi esse programa, que é uma autoimagem, vem muito da sua convivência, principalmente com o pai, com mãe, com o professor ali, que falava o quanto que você valia, o quanto que você era capaz. Ou se você teve ali alguém que te ensinou, que foi muito crítico, muito duro com você, acaba também distorcendo essa sua autoimagem. Fica ali, fica distorcida essa tua autoimagem de você. Então você não se acha capaz, acha que não pode, acha que não tem merecimento. Então vem muito ali, essa autoimagem é montada pela convivência sua, ou seja, para significados de fatos que você viveu, principalmente com pai e mãe. Esses aí são os que têm mais valor, são os que são mais fortes. Quer ver uma coisa? Imagina que você encontrou ali alguém estranho na rua, um morador de rua, um mendigo, ou alguém que você convive muito pouco ali com essa pessoa, e essa pessoa diz para você assim, ó, bah, sonhei com você, sonhei que você ia morrer. Você dá bola porque essa pessoa fala, talvez dê bola, mas muito pouco ali, mas no outro dia já não lembra disso. Agora você chegou em casa e a sua mãe falou para você assim, ah, tive um sonho com você, sonhei que você ia morrer. Você já toma isso já tem um peso maior para você, porque vem da sua mãe. Então ali um dos maiores bloqueios ali, claro, com todas as intenções, boas intenções, nem um pai nem uma mãe tem a intenção de bloquear um filho. Mas, ó, para você ser médico, você faz um curso. Para você ser terapeuta, você faz um curso. Aliás, ser médico, você faz uma faculdade, uma formação. Para ser terapeuta, você faz uma formação, faz um curso. Para ser advogado, você faz uma formação, você vai buscar, vai estudar, vai buscar conhecimento. E para ser pai e mãe? Ninguém faz curso. Aliás, hoje em dia já tem, mas ninguém fazia curso ali para ser pai e mãe. Se encontra um ali de uma família, com um de outra família, com todas as suas crenças, todas as suas experiências, todas as suas crenças, experiências, muitas limitantes, outras possibilitadoras, se juntam e vão ter ali um filho e passam muito do que elas acreditam que é verdade ali para os filhos, que já vem do vô, que já vem da bisavó, que já está vindo de geração para geração e é passado ali, fica gravado no nosso inconscientemente, no nosso inconsciente. E fica gravado ali e a gente acaba criando a nossa realidade do mundo. Todos nós criamos a nossa realidade do mundo pelo que a gente tem no nosso inconsciente, na nossa memória. Então hoje você cria a sua realidade. Ah, Fabiane, como que eu sei se eu tenho bloqueios emocionais? Como que eu sei se eu tenho crenças limitantes? Pelos seus resultados. Quer saber se você tem crenças limitantes? Quer saber se você tem crença limitante sobre prosperidade? Olha para a sua carteira. Olha para como a energia do dinheiro se apresenta na sua vida. Se você está sempre bem de dinheiro, ou chega no final do mês ali você já está sem dinheiro, ou está sempre no vermelho, ou gastou tudo antes de receber. Se isso acontece na sua vida, você tem uma crença limitante sobre o dinheiro. Ah, quero saber se eu tenho crenças limitantes de relacionamentos. Olha para os seus relacionamentos com pai, com mãe. Olha o relacionamento com a pessoa que você ama. Ah, quero saber se eu tenho crença limitante na minha saúde. Olha para o seu corpo. Tudo ali vai se apresentar no resultado. Então, se tem uma área da sua vida que não está como você gostaria, qualquer coisa na sua vida, isso seria o quê? O efeito. E a causa vem do quê? De uma crença limitante. Então, quer saber se tem uma crença limitante? Olha ali para o resultado na sua vida. Muitas vezes ali você já vem repetindo esse padrão há muito tempo. Que nem no ano novo. Ah, eu vou usar branco porque eu quero paz. Mas vai lá e briga com o vizinho. Está sempre brigando com o vizinho ou qualquer coisa já te irrita, qualquer coisa já te tira do sério. Tem uma crença limitante que lastreia isso. Ah, eu quero prosperidade, vou passar de amarelo.
mas vai lá e não aprende ou não vai trabalhar as tuas crenças limitantes, aquilo que já estão há anos te impedindo de ter prosperidade. Não vai mudar nada. Ali, um dia para o outro, passou de 31 de dezembro para 1º de janeiro, o calendário não muda nada. O que muda são o quê? A sua percepção do mundo. Só vai mudar os seus resultados se mudar a sua percepção do mundo, a sua percepção de crenças limitantes e os seus comportamentos. Você mudar aquilo que você faz efetivamente. Ou seja, ter comportamentos diferentes, ter atitudes diferentes para ter resultados diferentes. Ter decisões diferentes para ter resultados diferentes. E você só vai ter decisões diferentes, só vai poder ter decisões diferentes se você ter o quê? Crenças diferentes, mudar o que você acredita sobre a realidade. Porque toda decisão é lastreada por uma crença. Toda decisão tem uma crença que lastreia essa decisão. Muitas vezes inconsciente, muitas vezes essa crença é de maneira inconsciente. Então você cria a sua realidade do mundo. Vou contar uma metáfora aqui, uma historinha, que eu gosto muito de historinha, de metáfora. Que o nome da metáfora é Morto Sangra. Então ali um discípulo entrou correndo no templo ali e chamou: mestre, mestre, mestre. E o mestre estava meditando, olhou para ele espantado ali, dizendo assim: o que foi? Mestre, tô morto. Morto? Como assim morto? Tô te vendo aqui. Ah, mestre, você é o mestre, você tem visão extrasensorial, tem poderes extrasensorial, extrafísico. É claro que você está me vendo, mas eu estou morto, mestre. Como assim morto? Literalmente, mestre, estou morto. O mestre pensou assim: como eu posso ressignificar isso? Fez uma pergunta para o discípulo: vem cá, me diz uma coisa, morto sangra? O discípulo parou para pensar e falou assim: não. Morto não sangra. Então o mestre foi lá e pegou um instrumento de corte que ele tinha lá, uma faca, e fez o quê? Um corte no discípulo. E o discípulo começou a olhar assim e olhou. Não é que morto sangra mesmo? Então, quando você tem uma crença limitante, ou você acredita em algo, ou tem algo como verdade absoluta, você constrói toda a sua realidade baseado naquela verdade que você tem ali como absoluta. E muitas vezes você tem uma crença mãe e você tem outras subcrenças. Como assim subcrenças? Você tem uma crença mãe que identifica um padrão ali e você vai montando a sua realidade do mundo, ou pegando aquilo que faz sentido para você e reforçando essa crença que muitas vezes é limitante para você. Vamos ver um exemplo aí. Uma crença mãe. Ah, ganhar dinheiro é difícil. Às vezes a pessoa tem essa crença mãe ali muito forte. E dela começa a criar outras crenças ali para quê? Para enraizar ou dar poder ou para ter aquilo como verdade mesmo, para dar força, vou chamar assim, para dar força para aquela crença mãe. Então ela tem uma crença que o dinheiro é difícil. E daí ela começa a ter outras crenças, tipo assim, ó. Ah, o importante é ser feliz. Ah, pessoas ricas não vão para o céu. E várias crenças para reforçar aquilo que muitas vezes é de dinheiro. Ah, o importante é ter saúde. Ah, eu sou pobre, mas eu sou feliz. Então vai criando outras crenças ali para o quê? Fortalecer aquela crença mãe que ela tem ali. Então, enquanto ela não trabalhar essa crença ou trabalhar esse bloqueio emocional aí, ela não vai ter resultados diferentes. Então, essas crenças vêm muito do que a gente viveu lá na infância. A Vanessa, essa live está muito esclarecedora. Gratidão, Vanessa. Então, eu gosto de acompanhar aqui. Deixa o seu depoimento, deixa o seu comentário, deixa uma pergunta aí para outras lives, que eu monto outras lives aí com a pergunta que você está fazendo, respondendo. Mesmo eu vou gravar essa live aqui, mesmo para quem não viu essa live ao vivo, está vendo depois no Instagram, deixa sua pergunta, deixa seu comentário, deixa assuntos aí que você gostaria de ver em outras lives aí que a gente possa abordar, que eu coloco aqui.
Então, como que se apresentam essas memórias aí? Como que essas memórias vêm para o nosso consciente? Elas se apresentam pelo quê? Pelos nossos sistemas representacionais, ou seja, pelos nossos sentidos. E agora eu vou fazer uma pergunta aí. Vou abrir um filtro, como se diz na PNL aí. Não vou entrar muito fundo, tá bom? Quais são os nossos sentidos? Quais são os nossos sentidos? Presta atenção na pergunta. Quem puder deixar no comentário aí, responde. Quais são os nossos sentidos? Vai deixando no comentário aí, dá um tempinho para a pessoa responder aí. Quando eu pergunto para você, quais são os nossos sentidos? O que você responde? Eu já fiz essa pergunta em treinamentos, várias e várias vezes. Sabe o que as pessoas respondem? Quais são os nossos sentidos? São 5 sentidos. Quais são eles? Vamos lá então. Olfato, visão, tato, paladar e aí o nosso auditivo. Então é auditivo, visual e é o sinestésico, que é composto do nosso olfato, tato e paladar. A Vanessa botou assim, ó, visão, audição, tato, paladar e olfato. Gratidão, Vanessa. Só me corrige se não for Vanessa o teu nome, tá? Se eu não me engano é Vanessa. Van Vieira, coach é Vanessa. Só que é o seguinte, ó, como muitas vezes no colégio também tem crenças limitantes. Esses são os nossos 5 principais sentidos, mas não são os nossos únicos sentidos. A gente tem outros sentidos além desses. Então vou só abrir um filtro, como se diz na PNL, tá bom? Quem quiser vai e busca informação, ou posso montar uma live só falando desses outros sentidos. Mas a gente aprendeu pela nossa cultura que são 5 sentidos e nunca ninguém buscou. Aliás, a maioria das pessoas não busca se aprofundar mais nesse assunto. E quais são os outros sentidos? Um deles é a nossa intuição. É o nosso sentir, que é a nossa intuição. Que para muitas pessoas é um sexto sentido, mas tem outros ainda. Sim, é Vanessa. Tá, gratidão. Outros sentidos. A nossa intuição é um sentido muito forte, que ele é muito mais forte do que o nosso mental, do que o nosso racional, do nosso entender. Porque o nosso entender, o nosso racional, vem só aqui do nosso centro emocional. Apenas aqui desse centro de inteligência. E a nossa intuição vem dos nossos 3 centros de inteligência alinhado, que é o nosso mental, o nosso emocional, que a gente não aprendeu a desenvolver, e o nosso que aqui? Instinto, que é o nosso instinto. Que é nosso instinto vem um pouco da nossa parte, eu gosto de dizer assim, animal, mas nós não somos animais. Essa outra crença limitante também que nos passam na escola é lá do Darwin, que a gente é um animal racional. Isso também é uma crença limitante, porque a gente não é só instinto, o animal é só instinto. Animal racional seria um cachorro que pensa, a gente não é um animal racional. A gente é um animal, a gente não é um animal, a gente é um ser humano. Ser humano com 3 centros de inteligência, com emocional, racional e instintivo. Então, quando a gente tem isso bem alinhado, a gente tem a nossa intuição bem aflorada e ela é muito mais forte do que o nosso racional. Então, a gente tem essas memórias que elas se apresentam pelos nossos sistemas representacionais. Como assim, Fabiano? Então, você através dessa técnica, você pode visualizar, ver fatos do seu passado, como se fosse um filme mesmo. Um filme, uma foto, lembrando de roupas que você estava lá na sua infância, de momentos da sua infância. Eu lembro de um caso que uma vez alguém que teve a experiência contou assim para mim: Fabiano, eu vi, mas era tudo tão real, tão real, tão real. Só a única coisa que não fazia sentido para mim é que eu vi o meu avô com dente de ouro. E meu avô não tem dente de ouro, meu avô não usa dente de ouro. E ele contou essa experiência aí para a avó dele, tá? E para o avô dele, e a avó, não, naquela época lá, que você tinha essa idade, que você falou, o seu avô usava sim um dente de ouro. Então você vai lembrar muito visualmente de coisas que aconteceram lá no seu passado, de roupa, do fato, visualmente mesmo, com cores, bem colorido, como se fosse uma foto, como se fosse um filme, como se fosse um panorama.
Então ela pode se apresentar por esse canal sinestésico. Qual outra maneira pode se apresentar? Pelo auditivo. Então você escutar a voz do seu pai, a voz da sua mãe, escutar um barulho, escutar uma freada de um carro, escutar, enfim, escutar algo, você vai conhecer. A pessoa que trabalha muito esse canal aí vai conhecer a voz de quem é, ou vai conhecer o som, ou vai saber identificar o som quando acessar o seu inconsciente. O pessoal que está entrando aí, a Ângela, a Shellen, tudo bem, Ângela? Tudo bem, Shellen? São duas pessoas que já viveram também essa técnica do renascimento, tanto no treinamento quanto maneira individual comigo. Tudo bom, Ângela? Ângela de Teutônia e a Shellen de Canoas. Então você vai acessar, outra maneira que você pode acessar é de maneira auditiva, ouvindo o som. Outra maneira é sinestesicamente, que é os 3 canais juntos, que é o que? Tato, paladar e sinestesicamente. Você pode sentir o cheiro da comida da sua avó, sentir um cheiro de perfume de alguém, um gosto do leite materno, pode sentir um gosto de algo, e principalmente isso se apresenta muito, quer ver? Sinestesicamente, você pode sentir uma sensação de amor muito profunda, uma sensação de amor, uma sensação de alegria que talvez você nunca tenha vivenciado uma alegria tão forte quanto essa. Você pode vivenciar por essa técnica. Você pode sentir frio, e o frio nessa técnica quer dizer alguma coisa. A maioria das vezes o frio quer dizer que você acessou um momento de tristeza, a maioria das vezes, ou de medo. E o calor, muitas vezes você acessou algo de raiva ou até uma felicidade, mas não é uma regra. Tá? Não é uma regra isso, não quer dizer isso. A maioria das vezes é isso. Então você pode sentir muito calor, muito frio, você pode tremer muito, você pode suar, você pode dar vontade de, quando terminar a técnica, sair correndo ali para ir no banheiro. Tem pessoas que às vezes, é muito raro acontecer isso, mas já aconteceu da pessoa vomitar durante a técnica. Porque a pessoa está vomitando também é uma limpeza. Acontece muito da pessoa chorar bastante nessa técnica. Isso acontece muito que você está liberando um bloqueio ali. E talvez você não faça ideia do que eu vou te falar agora. Então presta muita atenção no que eu vou te falar isso agora. As pessoas não têm ideia do quanto elas são bloqueadas emocionalmente. Elas não têm ideia, porque elas não lembram de quando elas eram desbloqueadas. Então elas só lembram, elas só têm acesso a isso quando elas desbloqueiam isso e percebem e sentem algo que elas nunca sentiram até então. Sentindo um amor profundo, uma liberdade. Vou chamar isso liberdade profunda que elas nunca sentiram. Então ela só sente isso quando ela desbloqueia. Então as pessoas, a maioria das vezes, e eu percebo isso muito, as pessoas bloqueadas emocionalmente, vivendo de maneira anestesiadas e não tem ideia disso. Então você vai ter acesso a essas memórias, e muitas memórias também é sinestésica, é de maneira sinestésica, sensações no seu corpo. E você vai ter acesso a essas técnicas e ressignificar essas técnicas. Aliás, ressignificar esses bloqueios, esses eventos emocionais que aconteceram lá no seu passado. E que memórias são essas? Que fatos? Porque você vai ter acesso a fatos lá do seu passado. Então você vai ter acesso a muitos fatos de momentos felizes, momentos que você viveu com a mãe, momentos que você viveu com o pai, com pessoas que você gosta, com uma avó, momentos de 1 ano, de 2 anos, de meses, de dias, momentos de amor, momentos de alegria, momentos de felicidade, momentos de prazer, momentos que você se divertiu, momentos talvez que seu pai pegou você no colo e você não lembrava, momentos que seu pai botou você na garupa e você não lembrava, momentos com a sua mãe. São momentos prazerosos, momentos de amor também, e vai relembrar e ainda mais reviver e se abastecer com esse sentimento. E também vai ter momentos, lembranças de fatos de quando momentos não tão alegres, digamos assim, no seu passado, na sua infância. Momentos de tristeza, momentos de dor, momentos de sofrimento, que talvez hoje pode estar te carregando um peso aí, você está carregando esse peso desnecessário aí na sua vida.
momentos de abuso, talvez momentos que você foi abusado emocionalmente, talvez abusado fisicamente, momentos de dor, momentos de tristeza, enfim, você vai ter acesso a essas memórias. Então o seu inconsciente sabe o que é para ser trabalhado. Você tem apenas que confiar no seu inconsciente e você não vai acessar nada daquilo que você não está preparado para acessar. Então você vai ter acesso a essas lembranças, essas memórias, e seu inconsciente vai ressignificar isso. Não precisa uma intervenção externa de quem está aplicando essa técnica para você ressignificar isso. Mas eu vou estar 100% com você, 100% ali observando você nessa técnica, te acompanhando e pronto ali para interferir ou intervir em qualquer coisa que possa acontecer. Então aí pode confiar muito e ficar muito seguro que essa técnica aí, só em treinamentos, foram mais de 100 treinamentos onde eu apliquei essa técnica, ou como equipe ou como head trainer. Muitas vezes para 15, 30, 20 pessoas, 45 pessoas. Então pode confiar muito ali do que eu sei muito bem do que eu estou fazendo e principalmente já vivi. Porque tudo que eu aplico hoje, primeiramente, eu aplico em mim, eu vivencio. Então tudo que você vai passar naquela técnica, com certeza eu já vivenciei ou acompanhei alguém que já vivenciou aquilo que você já está passando. Então sei muito ali do que você vai viver, muito mesmo antes de você identificar o que você já está vivendo. Então ali pode ficar muito seguro com isso. Então você vai ter acesso a essas memórias do seu passado e liberar muitos padrões energéticos ali, te trazendo uma melhor qualidade de vida, te trazendo um alinhamento principalmente inconsciente com seu consciente. Então trabalhar muita coisa ali inconsciente e você vai perceber que as coisas vão acontecer e vão fluir de uma maneira diferente na sua vida ali. E essa é uma técnica que trabalha muito também crenças limitantes. Porque toda crença está associada ao quê? A um sentimento. Toda crença tem um sentimento, uma sensação que lastreia ali. E toda sensação, todo sentimento tem um padrão respiratório quando aquilo foi gravado, quando aquilo foi criado. Tá bom? Então, para a gente encerrar aí, tem mais alguma pergunta? Se alguém quiser colocar alguma pergunta. Fiquei mais seguro agora em fazer. Com certeza, Vanessa, será muito bem-vinda e te prepara para uma experiência maravilhosa, para uma experiência fantástica, transformadora, que com certeza aí pode mudar muito a sua vida. Tá bom? Será muito bem-vinda. Então, aqui para encerrar, hoje é segunda-feira. Quarta-feira eu vou abrir um grupo onde eu vou aplicar essa técnica no grupo, tá bom? Será um grupo de 10 pessoas e é apenas 10 pessoas. Se encerrar a inscrição, não adianta ligar, Fabiano, coloca 11, coloca 12 e abre uma exceção para mim, que eu não abro essa exceção. Quem for lá vai viver e vai identificar isso que eu estou falando. É um grupo de 10 pessoas. Ah, Fabiano, por que um grupo de 10 pessoas? Principalmente pelo momento que a gente está passando agora. Então, para atender todas as normas de segurança e para você viver algo com segurança, com conforto também, será um grupo com 10 pessoas, tá bom? Não que não pudesse ser 20, não pudesse ser 30, não pudesse ser 50, claro que poderia. Cada renascedor, quem é formado nessa técnica, é chamado de renascedor, tá? Eu tenho 3 formações em renascimento. 2 formações de 9 dias, ou seja, eu fiquei 9 dias, de manhã, de tarde e de noite, de manhã, de tarde e de noite, 9 dias consecutivos, só vivendo e aprendendo essa técnica para me formar, para poder aplicar essa técnica em outras pessoas. Então, tem 2 formações de 9 dias, tem uma formação que são 3 dias, que é sexta, sábado e domingo, que se chama Sintonia Interior, onde eu fui só vivenciar essa técnica, que também me habilita a aplicar essa técnica em mim. Então é um curso que é para aprimorar a técnica para aplicar em mim. Fora aí nos treinamentos como DL, treinamentos como Viver, treinamentos como Águia Real, que a gente já aplicou aí em várias pessoas essa técnica. Então quem vai lá viver pode ir com muita segurança e confiar que eu sei, e quem me conhece sabe do que eu estou falando. Eu não falaria isso se não fosse verdade
ou confiasse no que eu estou falando. Então quem já fez essa técnica comigo aí pode deixar o comentário também, como se sentiu. E um dos meus objetivos é que a pessoa vá lá e se sinta segura e confiante naquilo que ela está vivendo, que dessa maneira, ela se sentindo confiante, ela está mais aberta a vivenciar aquela técnica. A técnica acontece de uma maneira bem mais profunda. Então eu não estou falando aqui para, Fabiano, tu está falando para se aparecer, para dizer que tu é o bonzão, que tu é o cara. Não, estou falando isso para a pessoa se sentir confiante e sentir segura em lá fazer essa técnica e poder vivenciar e poder ter acesso a tudo aquilo que ela merece viver na técnica. Porque eu não posso viver, e eu falo isso no treinamento também, eu não posso viver a técnica pela pessoa. Eu não posso viver. Infelizmente eu não posso viver, eu posso viver por mim. Mas o que eu posso fazer? Eu posso ir lá e aplicar a melhor técnica de todas e buscar conhecimento, que eu sempre busco conhecimento, busco informação para chegar lá, para que a pessoa possa viver uma experiência que cause um impacto, ou seja, transforme a vida da pessoa, que isso faz parte da minha missão, que eu falei lá no começo, é me desenvolver como pessoa. Então sou um buscador de conhecimento, ajudando as pessoas também a se desenvolverem, também a buscarem conhecimento. Não mudo ninguém, não tenho essa pretensão de mudar ninguém. Muitas vezes eu consigo me mudar e estou cada vez buscando essa mudança, cada vez mais de maneira intensa. Então eu não quero mudar ninguém. Eu apenas sou um agente, sou um canal para levar essa mudança para essa pessoa. Mas o mérito é todo de quem se permitiu viver um treinamento, de quem se permitiu viver essa técnica, tanto de maneira individual, quanto de maneira ou em grupo, tá bom? Então essa técnica vai ser agora na quarta-feira, dia 14 de janeiro, para um grupo de 10 pessoas. Investimento dessa técnica, tá? Essa técnica de maneira individual, eu cobro R$180. Quer viver essa técnica individualmente, onde eu dou uma atenção, onde a gente consegue trabalhar algo mais específico para alguém, algo mais direcionado. Essa técnica dura em torno de 2 horas, 2 horas e meia. Eu cobro investimento R$180. Em grupo é 1/3 desse investimento, que é R$60. Então, investimento algo irrisório comparado, nosso cérebro trabalha com comparação. Então vou dizer para você, R$60 comparado com algo que você vai viver lá com essa técnica, com esse grupo, não tem comparação. Pela mudança que traz na vida das pessoas. Se eu falasse assim, seguinte, vamos fazer um acordo. Você vai lá, vive a técnica e a gente acerta o investimento. O que é o investimento? É uma troca de energia. Eu aprendi que no universo tem uma troca de energia. Então tem que ter essa troca. Você acerta comigo o valor que você acredita comparado ao que você viveu e a transformação que essa técnica trouxe na sua vida. Com certeza, eu já escutei isso, principalmente em treinamentos, que a pessoa, eu pagaria 1.000 por essa técnica, eu pagaria 5.000, eu pagaria 10.000 pela mudança que essa técnica trouxe na minha vida. E eu nos treinamentos já escutei muitas histórias proporcionadas pelo treinamento e também por essa técnica. Quantas e quantas pessoas falaram que essa técnica foi um divisor de águas na minha vida. Essa técnica foi um divisor de águas na minha vida. Então, quem já fez, a Shellen também já disse que fez o curso maestria. Gratidão, Shellen. Shellen já fez o maestria, já fez a técnica individualmente comigo. Shellen, vou te convidar uma hora para a gente fazer uma live ali, para você deixar um depoimento de como foi essa técnica para você. Se você topar ali, me chama ou deixa aí que a gente combina, tá bom? Porque uma coisa eu falando que essa técnica é maravilhosa, que essa técnica é transformadora, que essa técnica foi divisor de água na vida das pessoas. E tem diferença a pessoa que já viveu essa técnica e essa técnica já gerou transformação na sua vida e ela falar para outras pessoas. A Shellen falou ali que topa. Vamos? Combinado então, Shellen. Combinamos, tá bom? Vamos combinar uma live aí. E a diferença de outra pessoa que já viveu essa técnica, já viveu uma maestria, que é um treinamento que eu criei hoje de um dia, que trabalha também de maneira muito profunda bloqueios emocionais e crenças limitantes, aonde no final ali eu aplico 2 outras técnicas, lá não tem o renascimento, mas eu aplico 2 técnicas ali de ressignificação muito profundas que vão trabalhar no seu inconsciente lá e vão ressignificar muitos fatos do seu passado ali.
Que o treinamento, eu digo que você vai ter um autoconhecimento muito grande no treinamento, e eu vou te preparando o treinamento, todo o treinamento, te preparando no treinamento de maneira inconsciente para você no final do treinamento viver essas técnicas de maneira muito profunda e gerar uma mudança profunda na sua vida através do treinamento Maestria também. Tá bom? Então essa técnica aí, para quem quiser vivenciar essa técnica e viver, vai ser então dia 14, quarta-feira, às 19h30, investimento R$60, tá bom? Então me chama ali no particular, me chama no WhatsApp ali. Hoje tem 5 pessoas inscritas, então a gente tem ainda 5 vagas aí para quem quiser viver essa técnica e viver uma experiência maravilhosa. E para quem já viveu essa técnica, querer reviver essa técnica. Porque se quando você viveu essa técnica já te trouxe um ganho muito grande lá, que você conseguiu vivenciar algo do seu passado, imagina quantas outras coisas você pode vivenciar ainda através dessa técnica. Porque tudo que você viveu desde o momento da sua concepção até hoje estão gravadas no seu inconsciente. Muitas dessas crenças, desses bloqueios, muitas crenças te ajudam a alcançar os objetivos e muitas crenças e bloqueios te impedem de alcançar os seus objetivos e muitas vezes são como um freio de mão aí na sua vida, te impedindo você de decolar, impedindo você de ter os seus resultados. Tá bom? Então o próximo treinamento Maestria, já que eu falei do treinamento Maestria, será dia 20 de fevereiro em Porto Alegre e também eu vou abrir vagas limitadas, apenas 20 pessoas. Tá bom? Então quem está vendo essa live aí, mesmo que não seja ao vivo, está vendo depois, porque eu vou deixar gravado aí, deixa um comentário aí, manda essa live para outras pessoas, manda um aviãozinho, assim como fez diferença na sua vida, com certeza uma palavra que eu deixei aqui, um comentário que eu deixei aqui, pode ser um insight para outra pessoa. Então vamos fazer uma corrente do bem aí, manda aí essa live aí, quem não está vendo ao vivo, quem está vendo ao vivo, para outras pessoas, tá bom? Então quem não me segue no Instagram aí, me segue no Instagram. Eu tenho um canal no Telegram também, onde eu estou montando lá e passando materiais exclusivos e de maneira gratuita ali no Telegram. Então hoje só não busca desenvolvimento, só não busca autoconhecimento quem não quer. Está aí à disposição de todos. Então eu estou disponibilizando essa ferramenta também do Telegram ali para passar autoconhecimento para outras pessoas, tá bom? Então quero agradecer você que ficou nessa live e você também que não está vendo ao vivo, que está vendo de maneira gravada. Gratidão, gratidão por ter escolhido, para a escolha de estar aí buscando autoconhecimento, buscando evolução, quando a maioria esmagadora das pessoas está fazendo esse horário que já vem fazendo há muito tempo na sua vida, vendo novela, grudado na televisão ou grudado ali no telefone sem fazer algo produtivo, digamos assim. Você está aí e, digamos assim, dedicou esse tempo no seu caminho da evolução, no seu desenvolvimento. Então o mérito é todo seu aí. Gratidão aí por ter ficado na live, por ter me acompanhado. E quinta-feira, dia 14, quinta, dia 14, então o renascimento é quarta, dia 13. Quinta, dia 14, nós teremos uma live aí, às 21h59, onde a gente vai receber aí, onde vocês vão receber, onde eu vou receber aqui a Lidiane Pinheiro, falando sobre o sagrado feminino. Então você aí que é mulher, principalmente, se prepara aí, que o chão vai tremer. Então vai vir alguém aí que tem uma força feminina muito forte, e eu honro muito aí as mulheres. O homem também tem energia masculina, energia feminina. Alguém aí com tanta força feminina quanto a Lidiane. Então vai ser uma honra aí, e se prepare aí para o dia 14, 21h59, para a gente receber a Lidiane aqui, e pode vir aí com muita sede de conhecimento, com muita vontade de se desenvolver aí, com um tema entendendo o sagrado feminino nos relacionamentos, a importância do sagrado feminino nos relacionamentos. Então vai ser uma honra muito grande aqui receber a Lidiane Pinheiro. Então gratidão aí por quem me acompanhou, deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu like, deixa o seu curtir e deixa aí também temas aí para os próximos assuntos. Gratidão, uma ótima semana para você aí e bom descanso.